Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso irmão e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, essa graça dele que está conosco, corações ardentes, nesse aprofundamento, os 10 mandamentos da lei de Deus. Já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Hoje, então, nessa terça-feira, dia 18 de junho, o 5º mandamento, não matar. Nós queremos acolher Frei, tem muita gente entrando, graças a Deus. Que maravilha, né? E isso aqui. É ótimo. Principalmente da catequese, espero que sejam, né? Tomara. Vamos divulgar nas redes sociais de nossas paróquias, especialmente para grupos de catequese, uma vez que são temas muito pertinentes e que podem ajudar muito catequistas a refletirem mais com seus catequizandos. Que bênção. Acredito também que aqueles que estão chegando, né, é em virtude mesmo desse compartilhar, ser um mensageiro de Jesus, como às vezes eu digo na mensagem, né? Levando esse conteúdo que é tão importante, que nos ajuda no nosso exame de consciência, que nos ajuda também na nossa vida, colocar a nossa vida aí nos trilhos, né, daquilo que nosso Senhor nos manda. Frei, então hoje, 5º mandamento, não matar, Catecismo da Igreja Católica, né, número, deixa eu chegar lá que eu fui virando a página, artigo 5º, o 5º mandamento do número 2258 e seguintes. Nós temos aqui diante dos nossos olhos uma preciosidade, viu? Que nos ajuda a entender um pouco mais a respeito da própria vida, da dignidade da vida humana. O 5º mandamento, embora tenha como chamada a proibição, porque ele começa com não, né? Alguns mandamentos começam com não. Vários deles, inclusive, são não, né? Então, não matarás, não furtarás. Mas ele tem, assim, uma riqueza muito grande quando a gente pensa a amplitude desse não matarás. E aí a gente chega a alguns pontos importantes da Bíblia. Ele apresenta 2 textos bíblicos que são a chave de leitura. Êxodo capítulo 20, versículo 13, que você pode ler na sua Bíblia em casa, onde se fala dos mandamentos, especialmente esse não matarás. E também Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, onde Jesus Cristo nos faz uma reflexão. Sim, Jesus também fez uma pequena homilia sobre os mandamentos. E na homilia de Jesus, o que ele diz? Aquele que matar terá de responder ao tribunal de Deus. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no mesmo tribunal. Então Jesus coloca o ato de tirar a vida, mas também coloca o ato de encolerizar, desrespeitar, destruir a imagem do outro como passível do mesmo tribunal. É interessante isso. Então, a gravidade da situação se equivale, né? Eu posso tirar a vida do outro fisicamente, fazendo com que ele pare de respirar, mas eu posso também destruir a vida do meu irmão com minhas palavras, gestos, ações. Moralmente, com um falso testemunho sobre ele, com um contra-testemunho, acusações, injustiças e tantas outras formas diferentes. E como a gente vê isso hoje em dia? Nós vemos isso. Muita gente está matando muita gente. Pessoas que dizem, eu gostaria que tal fulano desaparecesse, sumisse, morresse. Você está matando. É morte, ao menos em juízo, e né? matando com as mentiras, com as calúnias, exatamente. Que a gente vai vendo, né? Então são coisas muito graves que Jesus coloca no mesmo patamar. E como que Jesus fundamenta isso? Como o catecismo da igreja fundamenta tudo isso. E aqui é o mais interessante, Sandra, porque o catecismo vai fundamentar a partir de um outro ponto importante, que é a dignidade da vida. A defesa que o catecismo faz é da vida humana. Nós precisamos entender que a preservação da vida está acima de qualquer coisa. A preservação do ser humano e dos animais, da vida como um todo. Mas nesse caso, a preservação da vida se destaca, da vida humana, né? Nós precisamos entender que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Sendo criado a essa imagem e semelhança de Deus, ele tem a dignidade do alto. A dignidade lhe foi dada por Deus.
Então, ele não se assemelha a Deus em sentido de qualidade, mas ele se assemelha em sentido de respeito, dignidade. O homem também é um espaço sagrado. Olha que bonito. O homem é um lugar sagrado. A vida humana é um lugar sagrado. E aí, aplica isso como na minha vida? Frei, para de falar mal dos outros, porque a vida do outro é um templo sagrado. Para de destruir a imagem do outro, porque o outro é um templo de Deus, do Espírito Santo. Você está denegrindo o templo sagrado. Pare de perseguir, de fazer mal, de caluniar, de acusar, de fazer julgamentos distorcidos, porque o outro é um espaço santo. Se é um lugar santo, ele não pode também ser vilipendiado, ser corrompido, ser destruído. Nós temos que respeitar. Aqui fica aquela grande lição que o Frei sempre lembra nas confissões. Cuidado com os juízos a respeito das pessoas. A gente pode ter juízos cruéis demais, prejudicar a vida do outro, mas isso é nosso. O outro não necessariamente seja do jeito que nós pensemos, não é? Cuidado quando você pede para Deus tirar o mal do mundo, porque de repente é você que pode ser tirado, e não aquele que você pensa que é o mal. Talvez o mal da vida do outro é você. Então aqui olha que interessante, o respeito à dignidade humana. O catecismo fala da questão da história, lá de Caim e Abel, da experiência de Caim e Abel. Deus julgou a Caim por ter matado Abel, deu-lhe uma sentença, deu-lhe uma punição, e proibiu de fazer novamente. Então olha que interessante, Deus mesmo pune o que mata. A punição daquele que peca contra seu irmão fazendo a morte é dada por Deus. Ele é o próprio juiz que julga, pessoalmente julgou Caim. E isso que é mais interessante, né? Porque filhos de Adão e Eva, o próprio Adão poderia julgar, estabelecer tribunal com os filhos, né? Mas Deus mesmo deu a sentença. Deus mesmo ouviu, Deus mesmo respondeu. E isso é interessante para mostrar a seriedade da situação. Frei, se em relação ao respeito e à defesa da vida, né? Se moralmente já é tão sério, já é tão grave, já é tão prejudicial para o outro e também para aquele, né, que provoca isso, quem dirá com a própria vida mesmo, a própria vida em si? O desrespeito com a minha vida. Minha não, né? Foi Deus que me deu. Né? Então, exatamente. O primeiro dono da minha vida não sou eu, né? É Deus. É Deus. Porque a gente fala assim, eu sou o dono da minha vida. É nada. Né? Quem me deu a vida? É Ele. Então, é Ele que a me nossa deu a vida. A nossa vida, gente, é um sopro de Deus. Tem um teólogo que vai dizer, um santo, né, que vai dizer que a nossa vida é a pequena distância entre o expirar de Deus na narina de Adão e o inspirar. Deus sopra, a gente vive, hora que Deus inspira, a gente vai embora. E é breve. Para Deus 1000 dias são como um dia são como 1000 dias. Então a vida é breve aos olhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Ela é tão sagrada que ela não pode ser corrompida. Nós vivemos 80 anos. 80 anos para Deus são um estalo de dedo. Ele nos concede viver esses 80 anos para que nós vivamos bem, não desperdiçar esse bem. Mas muitas vezes a gente não sabe e a gente acaba deixando passar, não é? O catecismo no início, lá a partir do parágrafo 2263, ele vai falar um pouco também sobre alguns problemas, algumas situações que prejudicam a vida, que atrapalham a vida humana. Situações que tiram a vida, não é mesmo? Então a primeira delas, legítima defesa. É permitido ao cristão? É permitido ao cristão a legítima defesa quando não tem outra forma, não tem um outro meio para se defender. Então eu posso proceder com a legítima defesa quando eu já tentei de todas as maneiras dissuadir o assassino. Quando eu já tentei de todas as maneiras, o homicida, né? De todas as maneiras, eliminar a possibilidade para isso. Então, nesse sentido, a gente pode proceder com a legítima defesa. Cabe ao Estado decidir como proceder nesse sentido. Não é nem a nós, comunidade cristã. Porque nós aprendemos que não devemos julgar, né? Não devemos condenar o irmão à morte, a nada.
Temos que defender a vida, mas cabe ao Estado conter aqueles que estão causando os problemas sociais, principalmente pessoas que são perigosas para a sociedade. Nós somos contrários à pena de morte, então a Igreja Católica não favorece pena de morte, não existe isso na Igreja Católica, né? É impossível pensar uma coisa dessa, mas a Igreja entrega nas mãos do Estado o julgamento para as medidas cabíveis, não a morte, mas a prisão, né, o julgamento adequado e tudo mais. Outras vidas. Isso, exatamente. Até para que possa ser julgado de modo correto, ganhando tempo e não haver injustiça. Hoje em dia nós temos aí a pastoral carcerária que trabalha muito nesse sentido de acompanhamento com os presidiários, tá bom? Também precisamos entender que a pena de morte, ela não tem, assim, defesa alguma pela Igreja, ela não é um meio eficaz para que aconteça, mas a Igreja entrega ao Estado, né? E isso nós não discutimos, não debatemos muito, tá bom? Os meios incruentos, que são a prisão, são os mais favoráveis. O homicídio voluntário, o que é isso, homicídio voluntário? Quando a pessoa participa para tirar a vida de outra. E isso a Igreja também debate aqui no Catecismo. Se eu omito, se eu incentivo, se eu participo, se eu estou pagando alguém para fazer isso, eu estou também tendo culpa sobre pecado mortal a respeito da passagem daquele irmão. Eu estou provocando a ida daquele irmão para outra vida. E nesse sentido a Igreja também entende que tudo isso é condenável. Nós também pecamos ao proceder dessa maneira. Outros pontos, né, Sandra, como tirar a vida de crianças no ventre, a proibição do nascituro. Isso. A Igreja defende o nascituro a todo custo. Nem tem que debater isso, né? Eu acho que nem vem ao caso a gente falar muito sobre isso. A Igreja, ela fala da defesa da vida de todas as formas. É inquestionável, é indubitável isso. Nós defendemos a vida da criança desde a sua concepção. Então não há possibilidade de um cristão católico ser favorável à eliminação de vida dos nascituros, né? Eles têm o direito de nascer, eles têm o direito de ser e alcançam esse direito na fecundação. Não é a partir do momento que vem a luz e nem com determinado tempo de gestação. Tá bom? Então, esse ponto é importante no catecismo. É inquestionável, não questiona. Se você, católico, defende teorias ou teses abortistas, vá se confessar. Peça perdão pelos seus pecados, repense seus conceitos, porque isso não é doutrina católica e nós não favorecemos em nenhuma condição a cefalia, não favorecemos isso com crianças, com embriões que estão aí sendo criticados, né, dizendo que não vão nascer saudáveis. Não fazemos nenhum tipo de barganha nesse sentido. Também somos contra o uso de células de embriões, de fetos. Nós não concordamos com isso. Célula-tronco que nós permitimos são as células-tronco do cordão umbilical. As únicas permitidas. O restante, impossível. Estudo com embriões, nada disso é reconhecido pela Igreja. Mesmo a fertilização in vitro, onde se fecundam muitos embriões e de repente tem que se descartar um grande número de filhos, a Igreja não concorda também, não aceita. Se quer fazer, faça, mas fará sem o aval da Igreja. E em último caso, se o fizer, pelo menos, não perca os embriões, deixe-os lá congelados. É essa questão que nós precisamos entender. Outro ponto importante, eutanásia. O que nós vemos da eutanásia? Permitir que se tire a vida de outro que está em estado, né, de risco de vida ou está praticamente condenado pela medicina. Nós não temos o direito de proceder com a eutanásia, nem para aqueles que querem morrer, tem clínicas de suicídio aí pelo mundo afora, né? Nem com isso, e também não temos o direito de permitir a eutanásia em qualquer situação.
a menos que já tenha sido decretada a morte cerebral e não tenha possibilidade de retorno. Aí a gente entende o desligamento dos aparelhos, mas enquanto houver o mínimo de vida cerebral, não tem possibilidade, tá bom? Nós não aceitamos isso. A interrupção, ela é sempre um pecado, é sempre um erro, e isso nós não podemos discutir. Alguma pergunta? Pensava, nesse sentido mesmo. Para nós, cristãos, católico, apostólico, romano, é a defesa da vida em todos os sentidos. Então, eu penso que é isso que a gente tem que pensar em relação a esse mandamento, né? Defender a vida sempre, seja em qual for a situação, em que momento, enfim, defender a vida. Eu acho que é essa grande mensagem desse mandamento que tem que fazer a gente pensar nisso, porque a gente às vezes fica nervoso com alguma coisa e fala, não, essa pessoa deveria morrer, né? Ou isso merecia pena de morte. Não cabe a gente, né, Frei? Não tem, isso não se discute, quem né? Quem deve morrer e quem deve viver. Isso não depende da gente, isso não é direito nosso. É direito de Deus, para a quem Ele chama a vida, né? Ou a quem Ele chama para a vida eterna, no caso da morte. Acho que é bem isso, né? Sim. A eutanásia fica muito claro isso quando a gente percebe pessoas que estão lá sentenciadas à morte, vão morrer, né? Mas a gente não permite, não é aceito isso. Enquanto houver um cérebro funcionando, enquanto houver algo ali funcionando, a gente tem que preservar a vida. Nós não temos o direito de decidir nada sobre isso. Outro ponto interessante e importante é o atentado contra a própria vida, e aqui fica uma reflexão muito pertinente, né? Eu acho que nós podemos, inclusive, terminar com essa reflexão do atentado contra a vida. Não falaremos o nome para que a plataforma não nos tire, né, do espaço. Mas tentar contra a própria vida é inaceitável pela Igreja Católica. Nós não temos a possibilidade de pensar isso, de fazer, ou de concordar, ou de aceitar algo nesse sentido. É um pecado mortal. Como que a Igreja explica isso para nos ajudar a entender em relação àqueles que já fizeram? Porque, infelizmente, muita gente já fez. Os estudos teológicos, psicológicos a respeito disso dizem que muitas vezes um grande número das pessoas que cometem isso estão tentando tirar a dor que tem no coração e não a vida. Não estão, então, pecando contra a vida, mas estão eliminando uma dor interna que possuem, que é incontrolável. Nesse sentido, a misericórdia de Deus, o amor do Senhor, abraça essas pessoas e alcança-lhes a alma para levá-las até o julgamento eterno de uma forma misericordiosa. Deus é bom e é misericordioso. Então nós não julgamos, não condenamos, não execramos ninguém ao reino dos infernos por causa disso, né? Então nós não podemos. Também não incentivamos, porque existem também aqueles que querem mesmo tentar contra a própria vida. Nós não sabemos quem, né? Não julgamos também ninguém por isso, mas não sabemos quais, e esses aí com certeza terão o juízo definitivo de Deus. Mas para aqueles que cometeram e de repente eram pessoas da nossa família, nossa comunidade, pessoas boas, nós precisamos lembrar disso. A Igreja ensina. Primeiro, eles quiseram eliminar a dor e não a vida. Então não houve um tentado contra a vida, né? Muitas vezes dores emocionais, afetivas, psicológicas, das mais variadas ordens. Então nós respeitamos a alma da pessoa e reza-se missa de sétimo dia, faz exéquias, tudo normalmente. Ou então, no último momento, a gente não sabe se enquanto houve um pouquinho de ar nos pulmões, a pessoa ainda conseguiu pedir perdão. Então, a gente fica nessa situação, né, de não saber se a pessoa conseguiu se arrepender ainda no último suspiro. Por via de regra, nós não condenamos ninguém nesse aspecto. Quando você for chamado para um velório, ou quando você tiver algum caso na família, não se desespere, né? Acredite na misericórdia de Deus e saiba que nosso Senhor
é poderoso o suficiente para pagar qualquer pecado, para libertar a pessoa, mesmo depois de morta, de qualquer pecado que tenha provocado a sua passagem. A misericórdia é maior do que qualquer crime cometido nesse aspecto. Até mesmo aquele que tira a vida de outrem, os homicidas, né, eles acabam tendo a misericórdia de Deus em certo sentido, desde que se arrependem, mudam de vida e deem para a sociedade mostras dessa melhoria de vida. E isso é importantíssimo. Vamos rezar então, em primeiro lugar, eu acredito que dizendo obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela vida de todas as pessoas que fazem parte, né, da minha vida. Senhor, ajudai-nos a defender a vida em todos os momentos, em todos os sentidos, em todas as etapas. Senhor, perdoai-nos por todas as vezes que talvez nós tenhamos pensado, né, que a vida de alguém deveria ser tirada, ceifada. Perdoai-nos, Senhor, por todos os pensamentos e talvez por todas as palavras que dissemos atentando contra a vida. Perdoai-nos, Senhor, também das calúnias, das fofocas, de todas aquelas mentiras que nós vamos dizendo em relação às pessoas que vão matando a vida delas também. E nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, né, que nos envolve e nos alcança, e alcançou e alcança aqueles nossos irmãos que, por ter uma dor tão grande, ao te querendo tirá-la do peito, acabaram tirando a sua própria vida. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E ensinai-nos e ajudai-nos a defender a vida sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como o Frei diz, um tema que não dá para esgotar. Aqui a gente fala de uma forma muito superficial, mas deu, acho que para entender que o quinto mandamento, não matar, é a defesa da vida em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer fase, tá bom? Nós vamos nos encontrar agora, né, para falar, refletir, melhor dizendo, né, sobre o sexto mandamento. Na sexta-feira, dia 21, o mandamento é não pecar contra a castidade. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Vai nos ajudar também, né, Frei? Xiii, esse vai dar pano pra manga, hein? Esse você pode chamar teus filhos, teus netos, bisnetos, tataranetos, até criança de colo, que vai ser importante pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Então tá bom, então a gente se encontra, tá bom? Na sexta-feira, aí dia 21 de junho, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.